Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante nas Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, está no ar o Jaircy Carvalho Esporte desta terça-feira. Eu falei que vou voltar aqui sempre que houver necessidade, sempre que houver alguma possibilidade de contratação. E o Cruzeiro está quase fechado com o Vitão, zagueirão, né, que até o Flamengo teve em cima, queria negociar, mas queria receber uma parcela da venda do Thiago Maia, o Inter não concordou, e o Cruzeiro parece que vai pagar 7 milhões de euros, emprestar o Japa e dar em definitivo o João Marcelo. Sinceramente, se você falar assim, Jaircy, Vitão joga demais? Não sei. Eu acompanhei poucos jogos do Internacional, né? Então não posso dar um diagnóstico. Mas se o Flamengo estava interessado, deve ser um bom jogador. Agora, ele vai chegar para ser titular do Cruzeiro? Ou ele vai ser reserva do Vidalba? Porque Vidalba e Fabrício Bruno é uma zaga espetacular. A melhor zaga do país, junto com o Léo Pereira e o Ortiz. Então ele vai chegar para quê? Para ser titular, para barrar o Vidalba? Porque o Fabrício Bruno não vai ser barrado. Né? Preferência do atual treinador, esse cara aí que foi contratado. Então, o grande problema dos clubes é esse. Os clubes contratam um treinador, ele traz o jogador A, B, C, D, aí depois ele é mandado embora e o clube tem que aturar aquele jogador. O Cruzeiro tem... Se é uma parte que o Cruzeiro menos precisa de jogador, para mim, é na zaga. João Marcelo, pô, baita do jogador, eu gosto. Vidalba, Fabrício Bruno. Ah, precisa de mais um zagueiro? O J. Jesus está lá. Ah, vai ser negociado com a Rússia em troca do Gerson, aí é outra história. Mas não tem um zagueiro da base para subir, para pegar experiência. Né? Esse é o que a gente pensa. Quero colocar na roda o nosso Rodrigo Calvoso. Né? E o Cruzeiro está interessado também em emprestar o Gabigol para o Santos. Rodrigão, beleza? Fala, Jaircy, tudo bom? Beleza? Boa tarde aí para a rapaziada que está acompanhando a gente também. Tudo jóia. Rodrigo, eu confesso aqui, se você perguntar assim, o que você acha do Vitão? Não acho nada, porque vi poucos jogos do Internacional. Você tem alguma coisa a falar sobre o Vitão? Tem sim, Jaircy. É um bom jogador, tá? Não vou dizer para você que é um craque, que a gente tem aí o novo ídolo da torcida do Cruzeiro, mas é um bom jogador, Jaircy. É um jogador acima da média, tá? Por acaso eu acompanhei alguns jogos do Inter e ele estava presente. Assim, é um jogador que passa tranquilidade, segurança, não é à toa que o Flamengo está atrás dele e outros clubes também estavam interessados neles, inclusive do exterior. Tá? A questão financeira do Internacional está pesando bastante, isso aí que você falou é muito, mas muito relevante. O Cruzeiro está de pires na mão e a possibilidade de arrecadar um pouquinho mais com essa proposta do Cruzeiro está pesando bastante. Isso irritou muito o Flamengo, tá, Jaircy? Tá mexendo com a galera lá do Flamengo que queria muito o Inter tá dando calote no Flamengo, né? Não pagou até hoje o Thiago Maia. Ele não quer abater na negociação, por exemplo. Agora, uma coisa tem que ficar clara também. Se o Vitão fosse para o Flamengo, é para ser reserva. Sim, claro, com certeza. Aí eu pergunto, Vidalba e Fabrício Bruno formam uma zaga maravilhosa. Ele vai para ser titular? Esse treinador que o Cruzeiro contratou vai tirar o Fabrício ou vai tirar o Vidalba? É nem questão de tirar, Jaircy. Aí, nesse ponto, eu concordo que você, pensando nessa temporada maluca que a gente tem, o Cruzeiro tem que pensar em elenco, né, Jaircy? Então, assim, você ter uma confiança de ter um bom zagueiro também na reserva é importante. A gente não sabe se o Jonathan Jesus vai continuar no Cruzeiro ano que vem, tem essa proposta do Zenit aí para ele, e certamente não deve ser provavelmente não deve ser a única. Então, tem que ficar de olho se ele vai realmente continuar. Na minha visão, todo clube que pensa grande, como é o caso do Cruzeiro, tem que ter uma boa dupla de zaga, um bom reserva e um garoto da base ali pronto para entrar quando for necessário. E é o caso do Cruzeiro. Mas aí eu te pergunto, o Vitão é titular do Internacional, falado isso e aquilo, ele vai aceitar, ele vai sair do clube que ele é titular para ser reserva no outro? A gente viveu uma situação parecida aí com o Gabigol, que não era titular, ok? Mas é um jogador que tem um nome nacional e tal, e chegou aqui e teve que aceitar o banco. Em contrato, eu acredito que não venha constando esse item que ele seja obrigado a ser titular. Se ele está saindo do Internacional, é porque ele sabe que o ciclo dele lá está acabando, porque está pipocando um monte de notícia aí, porque ele vai para lá, vai para cá, ou seja, alguma coisa está forçando ele. Ele é a moeda de troca do Internacional. Ele é a moeda de troca do Internacional, isso que eu ia falar. Eu acho que a questão financeira está pesando muito. Então, assim, eu acredito que o Vitão esteja ciente que o ciclo dele acabou no Internacional e é hora de buscar outros ares.
Se ele vai buscar outros áreas, certamente ele vai dar preferência a clubes que estão na Libertadores, que é o caso do Cruzeiro, que tem um bom elenco, Agora, assim, Jesse, o jogador de zaga é um jogador muito exposto a cartão, é um jogador exposto a lesão. Então, assim, o próprio Vidal se lesionou agora na reta final da temporada. Então, tá ali como terceiro jogador da zaga do Cruzeiro. Acho que qualquer jogador gostaria de ter esse status. Então, às vezes um jogador não começa bem uma temporada, tem alguma instabilidade, aí aproveita a oportunidade e fica. Vale lembrar, por exemplo, o próprio Jonathan Jesus no início da temporada, ele era o titular, né, Jace? Então, aos pouquinhos, a zaga foi se firmando ali com o Vidalba e o Fabrício Bruno. Dificilmente um clube começa uma temporada de um jeito e termina do outro. Se fosse... Será que esse novo treinador está pensando em jogar com 3 zagueiros? É outra possibilidade, né? Se você sinalizou muito bem, ele gosta desse tipo de retranca, né? É um treinador que não aposta na ofensividade dos seus elencos. Então, assim, o time dele não é tabela, drible, toque, gol, que é a característica do Cruzeiro. O time dele é retranca. Sempre foi. Exatamente. E vale lembrar, né, Rodrigo, que aquele time campeão do Corinthians de 2012 foi montado pelo Mano Menezes. O time estava voando com o Mano. O Mano foi convidado para a seleção brasileira, largou o Corinthians, entregou na mão dele e ele acabou campeão. Mas o time foi todo montado pelo Mano. Como a seleção campeã de 2002 foi toda montada pelo Vanderlei Luxemburgo. Sem dúvida. Não, as pessoas esquecem, as pessoas têm memória curta. Com certeza, mas nesse caso aí que você falou do Mano Menezes e o Tite, por exemplo, são 2 treinadores que, bem ou mal, têm uma mentalidade parecida, ou seja, são gaúchos, retranqueiros, que valorizam a defesa. Então, de repente, foi mais fácil para ele se adaptar ao estilo do Mano, né? Agora ele está chegando num elenco completamente diferente, que encantou o Brasil, que encantou a torcida, tem o DNA do Cruzeiro, que é jogar para frente. Eu acho que esse treinador vai ter uma barreira para ser rompida aí. Se ele não mostrar resultado de cara, olha, não sei não, hein? Acho que o clima pode ficar pesado pro lado dele. Ele foi rejeitado pela torcida, né? A torcida, ele era o 4º ou 5º nome em preferência da torcida. Total. Vale lembrar que ele é um cara que, na Copa do Mundo de 2022, o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia, foi eliminado. Ele se escondeu no vestiário, os jogadores chorando em campo. Normalmente, o que o treinador faz? Ele vai no campo, passa a mão na cabeça do jogador, encosta o ombro para o jogador chorar. Ele abandonou o barco, quer dizer, o comandante que abandona o barco. Isso já é um péssimo sinal. Pois é. Eu não gosto desse tipo de... O Michele Samora está dizendo que não gostou do Vitão. Eu falei, eu não posso tecer nenhum comentário, porque vi o jogo do Inter contra o Cruzeiro, quem mais? Acho que não vi mais jogo do Inter. Entendeu? Então, não posso falar sobre alguém que eu não conheço e não vi. É verdade. Não, eu até acompanhei algumas coisas. Esse não tem como não dizer que ele é um bom jogador. Ele é um jogador rápido, tá? Isso é interessante nele. É um jogador que ele consegue repor, por exemplo. Há um problema no meio-campo. Ele tem velocidade para repor muito bem. Tanto que o Cruzeiro, e isso me chama a atenção, que parece que o Cruzeiro está realmente buscando um jogador com esse estilo. Porque tanto o Vidalba quanto o Fabrício Bruno são 2 jogadores mais pesadões ali, tal, zagueiro. De repente está buscando uma alternativa mais veloz para mudar o estilo de uma necessidade? Pode ser. Mas o Fabrício é considerado o zagueiro mais veloz do futebol brasileiro. Mas ele é um sai atrás do atacante, chega na frente. Pô. Sim, gente, mas estou falando. Mas ele é um jogador forte, né? É uma característica diferente do Vitão. Entendeu? Eu acho que são o Vidalba e o Fabrício Bruno, eles se parecem no estilo de jogo. É isso que eu quero dizer. O Vitão não, o Vitão já é um pouco mais leve, um jogador que sai um pouco mais para frente e consegue retomar mais rapidamente, recompor a zaga de forma mais rápida. São estilos diferentes. Então, de repente, pode ser que o Tite pode estar buscando uma alternativa aí, não sei. Isso aí só com o tempo a gente vai poder responder com mais segurança, né? Mas ver o que passa na cabeça desse treinador, né? Que a gente não sabe muito bem, né? Não dá pra gente apostar nada. O meu medo é ele jogar no lixo tudo que o Leonardo Jardim fez de bom. Que o Leonardo Jardim deu uma aula, né, de como um técnico deve trabalhar. O Leonardo Jardim está aqui, esse treinador do Cruzeiro contratado está aqui embaixo. Não temos dúvida disso. Pela postura do Leonardo Jardim, pelo trabalho que ele fez. Então, meu amigo, eu acho o seguinte, é esperar para ver. Eu já disse, eu não acredito no trabalho desse treinador. Não gosto dele. Não gosto do trabalho dele. Ele também não gosta de mim, tá tudo certo.
né? Nos 6 anos em que ele esteve na seleção brasileira, nós tivemos conflitos diretos. Eu não gosto dele, não quero papo com ele, não quero conversa com ele, e nem ele comigo. Então, eu vou analisar aquilo que eu sempre analisei dele. Foi técnico do Flamengo, eu fiquei 10 meses sem torcer para o Flamengo. Eu mantenho a minha postura, né? Meu caráter é um só, e eu não vou abrir mão da minha postura e da minha opinião em relação a esse treinador, que para mim é fraco, é uma mentira. Eu concordo com o Paulo César Caju e com tantos outros cronistas que dizem que ele é um encantador de serpente, né? Mas vamos aguardar o que ele vai fazer no Cruzeiro. Não tem o perfil do Cruzeiro, tanto é que a torcida colocou ele em 4º lugar como opção, né? Isso é bom que fique bem registrado, né, Rodrigo? Mas esse risco é muito grande, esse risco de jogar tudo o trabalho que o Jardim fez ao longo desse ano é gigante. Porque é a mesma coisa, você está trazendo um cara que tem um estilo oposto ao que ele fez. Como é que você vai esperar? É a mesma coisa, você contratar um zagueiro e botar ele como atacante. Você vai achar que ele vai fazer um bom desempenho, vai ter um desempenho como centroavante? Não. É a mesma coisa, você está trazendo. Esse foi o questionamento dos jornalistas sérios do país. Todos dizem: ué, esse cara contratado agora tem um estilo totalmente diferente do Leonardo Jardim, totalmente diferente. Parece muito. Né? Jardim tinha o grupo na mão, o estilo de jogo, que é o estilo de jogo do Cruzeiro. Parece muito a situação da CBF, né, Jesse? Que não tem critério nenhum. Rodrigão, tá picando aí, você tá travando. Você estava normal aqui, agora você está travando demais. Vamos lá. Para mim tá de boa aqui, mas vamos continuar. Para você tá normal aí? Tá de boa. Então vamos lá. Tá travando aqui para mim. Parece, vai ser muito a situação da CBF. A CBF contrata o Diniz, que é um treinador extremamente ofensivo, depois busca o Dorival, que é um treinador mais retranqueiro, depois traz o Ancelotti, que é totalmente defensivo, então assim, que busca esse futebol reativo, então não tem padrão nenhum. Eu acho que o Cruzeiro está passando por uma dificuldade similar, tá? De abandonar o estilo que deu certo para investir num nome que passou por seleção brasileira, enfim, a gente vai esperar. Agora, a preferência do torcedor do Cruzeirense, eu estou vendo aqui nos comentários, é nitidamente de aprovar o trabalho do Leonardo Jardim. Então, assim, e o principal temor da galera, pelo visto, é essa aqui, ó, Jonathan Jesus sair do Cruzeiro no meio do ano, agora no início do ano. Então, assim, se for uma precaução... o Jonathan é um jogador promissor, jogador jovem, que mostrou talento, que a hora que foi chamado jogou bem. Aqui o Anderson Rocha está dizendo que o Tite é horrível. Né? Agora, vamos aguardar, né? Não adianta você... Eu acho que o cara que teve o grupo que o Flamengo tem na mão, né? Que o Luiz Henrique elogiou, todo mundo europeu elogia, que o Flamengo é o clube que pode bater de frente com os europeus e mostrou isso no Mundial, mesmo perdendo os pênaltis, mostrou isso contra o PSG. Né? E ele não deu certo no Flamengo com os maiores jogadores da América do Sul. Então, eu tenho que ficar reticente. Né? É verdade. Se vier um ótimo jogador, está dizendo aqui o Tassiano Fernandes. Eu com acho... relação ao Gabigol, um possível empréstimo para o Santos é uma boa? Para quem? Para quem? Depende para quem. Assim, se eu sou do Santos... Os três, né? Os três, porque ele e esse treinador não se dão. Não adianta ele fingir, jogar para a torcida. Dia 2 apresenta. Claro que se não tiver proposta, ele tem que se apresentar. Ele ganha 3 milhões e 300 por mês. Agora, essa falsidade, não tenho nada contra ele, não tem um cacete. Não gosta do outro, o outro não gosta do um. Ele levou o Pedro para a Copa do Mundo e não levou o Gabigol, que era artilheiro. É lógico. Começou tudo ali. É lógico. Assim, O Gabigol comemorando o título do Flamengo, comemorando um dos títulos do Flamengo em cima do trio elétrico, mandou ele tomar caju, você se lembra? Claro, com certeza. Né? Então, tem clima para continuar. Eu acho que se ele for emprestado e o outro clube assumir pelo menos parte do salário, é um bom negócio para o Cruzeiro. Então, e depende do clube, por exemplo. O Santos tinha o Tiquinho Soares lá como opção de ataque. Poxa, para quem tem o Tiquinho pegar um Gabigol, de repente é bom negócio. Mas tá mandando ele embora. Ele embora. Pois é, então tinha o Tiquinho Soares como opção de ataque. E trazer o Gabigol, aí eu acho que tá valorizando o elenco dele, que o Gabigol, para mim, é mais jogador que o Tiquinho Soares. Agora, depende do valor que vai ser pago. 3 milhões pelo Gabigol hoje é loucura. Eu duvido, já isso, que até na Europa as pessoas pagariam 3 milhões de salário para o Gabigol. Não tem como, é impossível fazer isso. Baseado... Não, na Europa ele não tem mercado. Não tem. Ele teria mercado talvez na Arábia Saudita, mas nem o Jorge Jesus quer, pô. Não acho, não, eu não acho, não. Ele não tem perfil para esse tipo de projeto lá da Arábia Saudita, porque ele não tem mercado.
Ele já não é novinho. Vem de 3 anos aí de banco de reserva. Quem é que vai investir um valor desse? Só um clube que acredite ainda no potencial dele para o mercado brasileiro, pagando um salário ok. O Cruzeiro eu acho que não vai deixar de ter o prejuízo, mas pode tentar minimizar esse prejuízo que é o Gabigol. Infelizmente, o projeto Gabigol não deu certo no Cruzeiro. Agora é uma pena, né, Rodrigo? É uma pena porque é um cara que faz 16 gols em 17 finais, não é qualquer um, né? Entre aspas, assim, por favor, e bota muita aspas aí, o Gabigol deu azar de pegar um Caio Jorge iluminado em 2025. Então, pro Cruzeiro foi maravilhoso ter o Caio Jorge voando do jeito que ele tá. Então não tem como os dois jogarem juntos, realmente, a não ser que façam um esquema totalmente focado em 2 atacantes e tal, pode ser, mas eu acho difícil. Com o Caio Jorge jogando do que ele tá jogando, não tem nem como imaginar que ele fique no banco de reserva pro Gabigol. E o Gabigol, quando entrou, também não correspondeu dentro de campo. Então, o que você espera disso? Espero que ele seja um banco de reserva. Só que um banco de reserva de 3 milhões de salário. É pesado demais, não tem como. Aí... Vitão é o zagueiro do Inter? Zagueiro do Inter. Vai pra onde? Flamengo? Vai para o Cruzeiro. Sério? Vitão está a caminho do Cruzeiro, a situação está muito bem encaminhada. É uma negociação que já está na parte final. Existem alguns detalhes importantes dessa negociação. O valor, 7 milhões de euros, mas tem outras situações para acontecer que estão ali no meio da negociação. Vou passar essa bola para o Bruno. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a torcida do Cruzeiro já está eufórica nas redes sociais. Por quê? Porque existia também o interesse do Flamengo e o Internacional avançou com o Cruzeiro. E não tinha do Palmeiras também? Nas últimas... Do Palmeiras também. Palmeiras tinha o interesse do Flamengo e o interesse do Cruzeiro. E o Cruzeiro foi rápido na história e está fechando essa negociação, valor 7 de euros, mas aí o que é interessante para o Internacional, o Bruno vai contar para a gente, que são os detalhes importantes. Quais são, Bruno? Vamos lá. Primeiro, que o Tite, quando chega ao Cruzeiro, define o nome do Vitão. Isso pesa muito a favor da negociação. Como o Hernan bem disse, tinha Flamengo na jogada, Palmeiras na jogada, clubes da Turquia na jogada. Mas o Vitão praticamente então convencido com o projeto do Cruzeiro, o projeto do Tite. Essa negociação envolve um valor, que o Hernan falou aí, 7 milhões de euros. Hoje, mais ou menos, 46 milhões de reais na cotação atual, enfim, perdão a redundância. O Japa, que é um volante lateral esquerdo, 20 anos do Cruzeiro, vai por empréstimo para o Internacional. É um jogador que o Cruzeiro confia muito, tanto é assim que a gente largou essa notícia, eu fui olhar os comentários, é impressionante o número de torcedores do Cruzeiro perguntando se essa negociação envolve opção de compra ou não, porque querem que o Japa volte um dia para o Cruzeiro, jogador de qualidade, jogador de futuro, então o Japa vai por empréstimo e há um outro jogador em definitivo, falta descobrir aqui o nome. O que me explicaram é que existia já um acordo por um jogador do Cruzeiro indo em definitivo para o Internacional, só que de última hora esse jogador recusou. Então eles estão refazendo aqui a proposta, a estratégia para incluir outro jogador, ou no último caso, envolver ali um valor maior financeiramente falando, mas a tendência é essa, 7 milhões de euros, Japa por empréstimo e outro jogador do Cruzeiro indo em definitivo para o Internacional. Aí, então, essa informação envolvendo o Vitão. Nossa, tem tanta pergunta aqui no chat. Pessoal, vamos combinar o seguinte, a gente vai responder tudo, tá? Caramba, tudo vai dar certo. Tudo, mas tem que deixar o like aí pra gente responder. Quem é o Vitão? Gente, o Vitão é um baita do zagueiro do Internacional. Quem que tá perguntando aqui, ó? O Anderson Félix. Ô, Anderson, não conhece o Vitão? Pô? Você falou do Palmeiras, o que eu tenho de informação, porque o Palmeiras não avançou, porque considerou um investimento meio caro. E aí o Palmeiras optou por seguir outros caminhos. O valor é alto, né? Mas valores assim... valores assustam. Pelo visto. Mas o que a informação do Bruno Andrade e do André Hernan trouxeram aqui é que, tipo, 7 milhões de euros, mais um jogador definitivo, mais um empréstimo, pra mim parece ser um bom negócio. É mais caro do que o Flamengo pagou no Léo Ortiz. Exato. Então, pra mim, parece que é o preço que o Palmeiras pagou no Mikael. O Inter queria 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. 10 é muito. Não, e a torcida do Cruzeiro já está eufórica nas redes sociais, já está repercutindo, inclusive, outros colegas já estão dando essa notícia, inclusive agradecer todo o crédito que a galera está dando pra gente aí.
dessa notícia Olha, que a gente postou logo cedo. Tem uma galera aí super legal dando crédito pra cacete pra gente aí. Estão dando? Lógico que não, né, velho? Dois pontos. Um abraço pro Fabrício Romano, que acompanha a gente bastante, o furaço dele de ontem, né? Que o Lyon fechou a contratação do Endrick, começa por aí. disso. Então, outro que dá crédito sempre, outro que é muito justo no jornalismo, enfim. O Lyon contratando o Endrick por empréstimo. Sobre, agora falando mais sério, evidentemente, sobre o Vitão, ainda requer aqui uma apuração maior, mas o meu feeling, é só um feeling de quem mexe muito com o mercado, o Vitão sendo contratado faz muito sentido que acelere a negociação com o Gerson, porque envolve o Jonathan Jesus, zagueiro. Ou seja, o Tite contrata alguém mais experiente, o Vitão, e com isso talvez abra a mão do Jonathan Jesus, que inicialmente ele pediu para ficar, mas não tinha o Vitão encaminhado. Então falta ainda confirmar nas próximas horas, enfim, nos próximos dias, se a chegada do Vitão fortalece e viabiliza a negociação do Gerson, que o Cruzeiro pagaria um dinheiro ali entre 15 e 20 milhões de euros, mais os direitos econômicos do Jonathan Jesus. Entra Vitão, sai Jonathan Jesus, mas uma coisa para confirmar nas próximas horas aí. E foi bom você tocar nesse assunto, Bruno, porque o que o chat mais pergunta nesse momento é sobre o Gerson. Ó, o Luizinho, o Farmieri, que tá todo dia aqui com a gente, estão todos perguntando, e o Gerson, e o Gerson? Vai rolar o Gerson? Fala do Gerson, o Bruno Andrade, o pessoal tá deixando o like também. Então seria esse o negócio, o Vitão chega, o outro zagueiro que é o Jonathan. Jonathan Jesus. Jonathan Jesus iria para o Zenit em uma possível negociação para a vinda do Gerson. Exato. Essa seria a ordem da negociação, Bruno Andrade? Ou da especulação? Essa é a ordem da negociação. Não é especulação, é notícia, é informação, é movimentação de mercado. O Cruzeiro inicialmente se colocou à disposição do seguinte: pagar 12 milhões pelo Gerson, até colocaria uns valores a mais depois por conta de objetivos cumpridos. Só que essa proposta, ou pelo menos essa consulta por 12 milhões de euros, o Zenit respondeu da forma que a gente falou ontem e pode reforçar agora. O Zenit, para libertar agora o Gerson em janeiro, quer entre 15 e 20 milhões de euros, mais o Jonathan Jesus, que o Cruzeiro avalia entre 12 e 15. Então, no pacote total, se isso acontecer, é negócio no total ali, no valor global, né? Não no literal, mas valor global, 30 milhões de euros. Cerca de 15 pelo Gerson e cerca de 15, que é o valor de mercado do Jonathan Jesus. Então tá respondido, hein, chat? Exato. Fala, Felipe. Não, essa informação do Vitão exclusiva do Bruno Andrade e do André Hernan. Também falando sobre o Nino, que era um zagueiro que o Cruzeiro tava de olho. Boa. Podemos dizer que deu uma esfriada na situação do Nino, com qualquer clube do futebol brasileiro. Isso porque eu ouvi de fontes que o Zenit não está disposto a negociar o Nino agora em janeiro. Nem se chegar o Jonathan Jesus? Não está disposto, porque considera um jogador importante e é no meio de temporada ainda. Então, o Nino, o Zenit topa negociar, mas quer esperar para negociar lá para junho, julho, que é o fim de temporada europeu, entendeu? E aí deu uma esfriada nessas situações envolvendo clubes brasileiros e o zagueiro Nino, o retorno dele. Boa. Então, e os outros clubes que estariam interessados no Gerson? Porque o Gerson é sempre nome. Vocês falaram aqui que o Gerson não era, Bruno Andrade, 40 e tantos milhões, que o Zenit não facilitaria a negociação. Era o preço não quero vender. 40 milhões de euros, a informação que eu trouxe e continuo com ela aqui, não tenho o menor problema de fortalecer e subscrever. O Zenit lá atrás pedia 40 milhões de euros. Agora, 15, 20, envolvendo o Jonathan Jesus, chegaria lá aos 30 do valor global. 10 milhões de euros abaixo da pedida, mas como eu disse, aqueles 40 era mais para afastar eventuais interessados. A questão é que o Tite, não custa lembrar, o Tite é fundamental para convencer o Vitão, para avançar nessas negociações, e o Tite é peça fulcral para que essa negociação com o Gerson venha a avançar. Não significa automaticamente que isso vá acontecer, mas o Tite na parada e o Cruzeiro com dinheiro, o Cruzeiro investindo pesado, veremos aí os próximos capítulos. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, aqui no nosso canal China Azul Raiz, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!